Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. E olha só, a Câmara dos Deputados pode votar na quinta-feira a medida provisória que facilita a compra de vacinas. A proposta dispensa a licitação e prevê regras mais flexíveis para os contratos. A medida provisória que facilita a compra de vacinas e insumos necessários à vacinação contra a Covid-19 é destaque na pauta da Casa dessa semana. A proposta dispensa a licitação e prevê regras mais flexíveis para os contratos, inclusive antes do registro sanitário ou da autorização temporária de uso. O texto também reforça que a aplicação de vacinas deve obedecer às regras previstas no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19 do Ministério da Saúde. O projeto retoma ainda a autorização para que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária utilize a síntese para a liberação de vacinas realizada por autoridades sanitárias dos Estados Unidos, da União Europeia, do Japão, da China ou do Reino Unido. Esse dispositivo fazia parte da Lei de Enfrentamento à Pandemia, que perdeu a vigência em 31 de dezembro de 2020, mas acabou sendo mantido por decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski. E a Universidade de Oxford anunciou que vai testar a vacina contra a Covid-19 em crianças e adolescentes. O estudo, que deve começar nos próximos dias, vai envolver 300 voluntários. A pesquisa da vacina de Oxford, produzida em parceria com a farmacêutica AstraZeneca, deve determinar os efeitos do imunizante em pessoas da faixa etária de 6 a 17 anos. As pesquisas anteriores só envolveram participantes acima de 18 anos e, por esse motivo, a vacina ainda não é aplicada em pessoas mais jovens. Entre os 300 voluntários, 240 devem receber a vacina contra a Covid-19 e os outros 60 um imunizante contra a meningite, que já se mostrou seguro em crianças e deve produzir efeitos colaterais similares, como dor no local da aplicação. Após a conclusão dessa fase, os pesquisadores devem incluir mais voluntários para determinar a eficácia da vacina nesta faixa etária. O teste com adolescentes e crianças vai ser importante para estabelecer a segurança e a resposta imune, para que futuramente possam ser incluídos em programas de vacinação. Reforço à vista na campanha de vacinação contra a Covid-19 na Europa. A farmacêutica americana Johnson & Johnson solicitou autorização para a sua vacina contra o novo coronavírus na União Europeia. A informação foi confirmada através de um comunicado da Agência Sanitária do bloco. O órgão regulador disse que pode notificar uma opinião em meados de março de 2021 se os dados da empresa sobre a eficácia, segurança e qualidade da vacina forem suficientemente abrangentes e robustos. A Agência Sanitária Europeia está sob forte pressão dos Estados europeus devido aos grandes atrasos na entrega das vacinas já autorizadas, AstraZeneca, Pfizer-BioNTech e Moderna. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, reagiu rapidamente ao anúncio e afirmou que Bruxelas está pronta para garantir a autorização assim que a autoridade sanitária emitir um parecer científico positivo. A vacina da Johnson & Johnson já estava sendo monitorada pela agência europeia, com testes clínicos sendo realizados desde 1º de dezembro. E ainda falando sobre a União Europeia, o bloco vai lançar um programa para estudar as mutações da Covid-19. A informação foi divulgada pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, em entrevista ao jornal Les Echos. O programa, batizado de Incubadora ERA, vai reunir laboratórios, autoridades sanitárias, cientistas e a Comissão Europeia e contará com recursos significativos, afirmou a chefe da comissão. O valor do aporte não foi especificado. A dirigente afirmou que, junto aos esforços atuais para produzir vacinas, é necessário o desenvolvimento de capacidades de produção de imunizantes de segunda geração, porque as mutações preocupam muito. Bruxelas já havia anunciado sua intenção de lançar uma nova agência europeia, a Autoridade de Preparação e Resposta a Emergências de Saúde, para combater futuras pandemias e melhorar a coordenação entre os 27 países membros do bloco.
E um ano depois do início da pandemia, você tem ideia da quantidade de máscaras que o brasileiro já usou? Uma ONG resolveu fazer essa conta e o resultado é impressionante. Acompanhe na reportagem de Kleber Werneck. Elas são o maior símbolo do novo normal. Gostando ou não, é preciso conviver com a proteção. Um ano depois do início da pandemia, o brasileiro perdeu a conta de quantas máscaras já usou. Eu não sei contar. Não tenho ideia, não. Não. Perdeu a conta já? Perdi. Usei muitas, não tenho conta. Umas 40, viu? Já perdeu a conta? Já perdi a conta. Uma ONG que defende o consumo consciente resolveu fazer essa conta. E o resultado foi colossal, do tamanho de um elefante. Ou melhor, uma manada deles. A estimativa é que quase 3 milhões de máscaras de tecido já foram usadas pelos brasileiros durante a pandemia. E para a gente ter uma ideia do que isso significa, é o mesmo que o peso de 5 elefantes africanos, ou então 8 ônibus urbanos, volume suficiente para preencher 9 mil apartamentos de 50 metros quadrados, ou 457 piscinas olímpicas. Hoje, a única maneira de nos preservar é através do uso de máscara e distanciamento social. Isso é o que nós temos que fazer, a nossa parte, para poder evitarmos a disseminação do vírus da Covid-19. E a máscara protege bem. Hoje, nós estamos controlando, entre aspas, né, a Covid-19 pelo fato de estarmos utilizando a máscara, né? Então, assim, é importante a utilização dessas máscaras, sem sombra de dúvida. A gente vê cada vez mais as pessoas aderindo ao uso de máscaras, mas é importante salientar que não pode ser de qualquer jeito. As máscaras de tecido, como essa que eu estou usando, são as mais recomendadas pelos especialistas. E o motivo é evitar que as máscaras descartáveis fiquem em falta para os profissionais da saúde. Mas elas têm um tempo limitado de uso. A orientação é para que sejam lavadas no máximo até 30 vezes. E além disso, é preciso tomar alguns cuidados na hora de jogar no lixo. Por estarem em contato com o nariz e a boca, as máscaras podem conter diversos tipos de vírus. Por isso, são consideradas lixo biológico e têm que ser separadas do lixo comum. Mas nas ruas de São Paulo, nossa reportagem encontrou várias máscaras descartadas sem o devido cuidado. Elas devem ser retiradas, né, do rosto após o uso e devem ser descartadas preferencialmente dentro de um saco plástico vedado, né, e no lixo convencional. Infelizmente, a gente não deveria ter e existir um lixo apropriado para descarte de material possivelmente contaminado, como existe nos hospitais. Mas a gente sabe que no dia a dia das pessoas a gente não tem esse tipo de descarte. O que é recomendável é retirar a máscara, fazer um borrifamento com álcool 70 na máscara, colocá-la dentro de um saco plástico e descartá-la no lixo. O seu Manuel não economiza nos cuidados. Ele mostra que todos os dias sai de casa com 20 máscaras na bolsa. Eu uso 3 em 3 horas, eu troco de máscara. E diz que nunca precisou jogar uma no lixo. Eu coloco de molho, às 2, 3 horas lá com sabãozinho lá, depois volto novamente. Não joguei nenhuma fora ainda não. Mas a pergunta que muitas pessoas fazem é: até quando será preciso usar as máscaras? Nessa semana, o Supremo Tribunal Federal decidiu, por maioria dos votos, manter o uso obrigatório da proteção em lugares públicos. Mesmo com o início da vacinação, a avaliação dos especialistas é que pelo menos 70% da população tem que ser imunizada para conter o vírus. O desafio é grande. Dose para elefante. E olha, gente, vale sempre ressaltar a importância de descartar as máscaras no lugar correto para não prejudicar o meio ambiente. Segundo um levantamento divulgado pela ONG Ocean Conservancy, estão sendo jogados nos oceanos Atlântico, Pacífico e Índico 129 bilhões de máscaras descartáveis e 65 bilhões de luvas plásticas por mês. Como se a quantidade não fosse alarmante o suficiente, o tempo de decomposição desses materiais ainda é indeterminado. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações daqui a pouco às 5 da tarde. Obrigada pela companhia.